Bem-vindos a mais um vídeo dos Agentes Livres. Vamos agora analisar a 10ª semana da NFL. Por favor, curtam os nossos vídeos, compartilhem, comentem coisas legais e coisas ruins também, sobre bolo ou sobre qualquer outras coisas felizes que vocês quiserem, ou tristes, né? Falam aí se vocês concordam com os nossos palpites, né? A gente tá indo bem até, né? Agora eu sou mais líder do que nunca, porque acertei um a mais que vocês. Já que vocês não confiaram... Quer dizer, vocês confiaram no glorioso Buffalo Bills, né? Parabéns. E no Giants. Então, tudo bem, né? É a vida. Então, vamos lá. Vamos começar, então, com o jogo de quinta-feira, né? Seattle Seahawks contra o Arizona Cardinals. Vitória do Seattle, né? Não fez mais do que a obrigação do time em vencer desse fraco Cardinals. Aí o Peterson acabou o jogo com 29 jardas. A gente comentou que a defesa do Seattle era forte, né, nesses pontos. E o Peterson também já tinha vindo de um jogo muito bom. Provavelmente estava um pouco cansado, né? Jogou na quinta-feira, foi complicado. Aliás, a gente até pode depois falar um pouco melhor sobre isso, né? Das lesões, né? Foram muitas nesse jogo. Acho que o destaque do Cardinals foi o Fitzgerald, né? Pra variar. Basicamente é um dos que salva esse ataque, né? E, por outro lado, o Seattle fez o que tinha que fazer, fez o dever de casa, venceu o Cardinals, o Wilson acertou 22 de 32 passes, teve mais um bom jogo, né, carregando o ataque, o jogo corrido funcionou mais ou menos, né. E então, vamos lá, Michel, fale aí pra nós o que você tem a dizer desse seu time aí, timinho. Timinho. A vitória ficou em segundo plano nesse jogo, né? Como você falou, não tinha mais do que obrigação. E se teve complicação nesse jogo foi muito mais por culpa própria, né? A Cardinals em vários lances acabou avançando no jogo com as faltas do Seahawks, né? De novo, cometendo muitas faltas. O Russell Wilson teve um bom jogo de novo, né? Colocou agora o Seahawks em segundo lugar em jardas aéreas, né? Que não era muito comum para esse time, né? Sempre foi pautado mais em corrida, mas como o jogo terrestre não está funcionando no time, então está sendo obrigado a lançar mais a bola, né? E a defesa jogou muito bem, conseguiu parar o Peterson, que era a principal arma dos Cardinals, que também mostrou a sua fragilidade no jogo, né? Não conseguiu imprimir seu jogo. Acho que o destaque do time, pelo menos na defesa, foi o Jones. Quando o Dwayne Brown se machucou, o time conseguiu sacar bastante o Russell Wilson, né? Aproveitar as deficiências dessa linha ofensiva que jogou mal de novo. Mas acho que o principal ponto aqui são as lesões, né? O Richard Sherman está fora da temporada. Eu acho que o impacto dele no time é muito grande. Acho que não é no mesmo nível do Thomas, mas não tem como substituir o Sherman nesse time. Então, tem conversas que o Maxwell deve fazer uma visita para o time, né? Ele conhece o sistema, é o único time que ele jogou bem. No Eagles ele fez um grande contrato porque estava bem, no Seahawks não foi bem. Nos Dolphins também não conseguiu jogar, então acho que é importante ele voltar para o time, né? Depois teve outras lesões, o Forsythe também se machucou, o Sheldon Richardson se machucou, o Dwayne Brown, Jaron Reed, então uma infinidade de jogadores se machucaram, então... e o próprio jogo, né? Se a gente for falar aqui sobre jogos de quinta-feira, né? É mais um jogo em que a qualidade não foi boa. Para assistir não foi legal o jogo. Tirando acho que aquele Raiders e Chiefs, né, que foi muito bom o jogo. Teve o 49ers e Rams também, foi 49ers e Rams. Isso, é verdade. Teve vários pontos, foi um bom jogo, foi. Realmente foi um bom jogo. Mas mais pelas surpresas, né, não pela qualidade técnica do jogo, pelo contrário, teve muito erro, etc. Exatamente, pelo menos foi divertido de acompanhar, né. Mas no geral, ou são jogos ruins tecnicamente, como foi esse, né? Ou são atropelos, como o Ravens, 40-0 em cima dos Dolphins, né? Então, é bem complicado acompanhar aí, mas é vitória importante para o Seahawks, que tem que acompanhar o Rams, que tem jogado muito bem, e o Seahawks sabe que não pode mais vacilar. Acho que mais uma derrota aqui vai ficar muito complicado pensar em ganhar a divisão, né? Eu acho que tem que ganhar seus jogos e principalmente ganhar dos Rams para não deixar que o time se consolide de vez ali como líder da divisão. Eu acho que a vitória de Seattle veio da forma como a gente esperava, né? O time teve um pouco de dificuldade, principalmente no primeiro tempo, exatamente pela questão das faltas, eu acho, né? Acho que foi o principal motivo. A gente vendo o jogo, a gente viu o Arizona conquistar vários first downs por culpa das faltas de Seattle. Então, Seattle, até o momento em que ali criou aquele equilíbrio dentro do jogo, acabou sofrendo um pouco, mas depois acho que ganhou ao natural, tinha que vencer essa partida, um jogo
contra uma equipe muito fragilizada em Arizona, né? Em que a questão do quarterback está fazendo muita diferença também. O Peterson não conseguiu correr como a gente já esperava. Eu acho que o foco da defesa de Seattle ia estar completamente no jogo corrido dos Cardinals e funcionou. Tanto que o Peterson teve uma partida muito fraca. Para Seattle fica a questão do futuro, né? Porque a equipe está aí numa briga cabeça a cabeça com o Rams. E o Rams não é um time que não está sofrendo com lesões, né? Muito pelo contrário, é um time que está saudável. É um elenco que está saudável, ao contrário de Seattle. Seattle tá perdendo aí o Richard Sherman, que a gente sabe que é um dos principais corners da NFL. E vamos ver até que ponto isso acaba causando impacto no time, né? Até porque a defesa é um setor muito importante para Seattle. O time do Rams é mais jovem também. E o time, exatamente. Então a gente vê que talvez isso ali no momento mais crucial da temporada, talvez o Rams teoricamente chegue com mais perna, né? E mais inteiro nesse momento decisivo. Então isso pode fazer alguma diferença. Mas Seattle vai tentar usar a experiência. Aí já é o outro lado, né? Vai tentar usar a experiência para passar por esse tipo de desafio, né? Mas preocupa um pouco, porque Seattle ainda não convenceu, apesar de tudo, né? Mas ainda é um time muito forte. Eu acho que o Wilson, mais uma vez, mostrou que ele é um dos principais quarterbacks da NFL esse ano, né? Tá carregando o time nas costas. Destaque negativo realmente para a linha ofensiva de novo, né? Vamos ver como é que fica a questão do Brown aí, que chegou para ser titular, mas acabou se machucando. Ele é uma parte fundamental desse ataque, então sem ele ainda complica um pouco mais. E do outro lado, para Arizona, né? A equipe enfrenta o Texans agora, na próxima semana, e pode ser que não jogue nem com o Stanton, né? Que acabou se machucando aí contra Seattle, também mais um que acabou se machucando, e pode ser que o Blaine Gabbert acabe entrando em campo, né? Em 2017 e começando uma partida, mas para Arizona realmente... Não sei se tem diferença entre ele e o Stanton. Eu sinceramente acho ele melhor que o Stanton, né? Eu acho pau. Ele então, mas acho que para Arizona também não faz muita diferença nesse momento, né, velho? A equipe, eu acho até pelas questões das lesões também, que nessa partida a equipe também teve algumas lesões importantes. Já tá pensando muito em 2018, né, fazendo até uma avaliação do elenco. Eu acho que o Arizona, como o Arizona tinha muitos jogadores, tem alguns bons jogadores, né, em questão individual, como o David Johnson, o próprio Larry Fitzgerald, o Chandler Jones, a gente acabou esquecendo um pouco das outras deficiências da equipe. E a equipe tem muitas, como a gente tá podendo ver esse ano quando esses jogadores não estão em campo. Então acho que para Arizona esse restante de campeonato serve para avaliar quem deve ficar para 2018. Porque é uma equipe que vai ter que trocar o seu quarterback, provavelmente. A gente não sabe como o Carson Palmer vai voltar em 2018. Provavelmente, talvez ele nem volte. Então, a Arizona tem muitas questões aí em dúvida para a próxima temporada. Mas para Seattle segue muito viva e vamos ver como as lesões vão influenciar nessa equipe. Mas com o Wilson jogando esse tipo de futebol americano, acho que tem que botar Seattle sempre no páreo. Só para finalizar, lembrar o Deion Jordan, né? Que estreou no time, estreou muito bem. Né? Até os torcedores dos Dolphins estavam revoltados, né? Porque foi um jogador, uma escolha de primeira rodada que nunca deu certo. É legal falar desses jogadores, porque Seattle esse ano apostou no Jordan, que tinha sido uma escolha muito alta do Dolphins alguns anos atrás e tinha ido muito mal, sido suspenso também. Apostou no Marcus Smith, que é um linebacker defensive end que foi draftado também alto pelo Eagles, não foi bem. E apostou no Freeney também, né? Então Seattle fez algumas mudanças nessa linha defensiva e tá funcionando por enquanto, né? Então acho que isso, como a gente tá falando da questão do elenco, pode ser fundamental para Seattle, achando outros jogadores que não esperava. Estão produzindo, né? Eu acho que, inclusive, falando sobre essas lesões, parece que quanto mais a temporada anda, pior são os jogos de quinta, né? No começo ainda a gente não via isso muito. Afinal, cada jogador tinha jogado ali 2, 3 jogos. Mas agora que você já jogou 10 jogos, 8 jogos, aí você descansa 3 dias, joga quinta-feira, talvez fique mais complicado, né? Mas vamos prosseguir então e falar sobre Buffalo Bills e New Orleans Saints. Dá pra se dizer que o Buffalo Bills foi completamente obliterado nesse jogo, né? Aniquilado, destruído, amassado. Foram 6 touchdowns terrestres. Isso é absurdo. Isso é um absurdo. E eu li em algum lugar que a junção entre 6 touchdowns terrestres e nenhum punch, acho que nunca aconteceu na NFL. É um recorde. Nunca. Bem possível que tenha acontecido, quase nem. Eu não tenho certeza, mas era, ou se não tinha acontecido tipo, uma vez em 1920. Você Assim. não nenhum punch o jogo inteiro, foi isso? Uhum. Caramba. Pelo que eu li, que eu vi o jogo, mas eu não lembro dessa estatística, mas eu tinha lido isso em algum lugar, então... Um domínio completo. O que importa é que foi ridículo, né? O nosso glorioso Tyrod Taylor aí com 56 jardas. Por curiosidade, depois disso eu fiquei pensando que muita gente diz que o Tyrod Taylor é um bom quarterback e tal. E eu fiquei pensando, eu vou pesquisar então quantos bons quarterbacks já tiveram um jogo com 56 jardas. Nenhum. Os piores jogos, se você pegar aí até quarterback, por exemplo, assim, nem o Derek Carr, que ainda não é
um ultra quarterback de elite, né? Ele nunca teve um jogo nem perto disso, nem... o Tom Brady, o pior jogo da carreira dele, teve umas 130 jardas. Não comparando o Tom Brady com o Tyrod Taylor, né? Mas enfim, eu acho que fica difícil, né? Os torcedores do Bills, inclusive, eles estão um pouco de cara, assim. Eles fizeram uma roleta, assim, bem engraçada que eu encontrei na comunidade deles. E que cada ponta da roleta diz qual que é o problema, o defeito do time do Bills. Acho que tem umas 12 opções. 6 das 12 é Tyrod Taylor. Então, se você girar, você tem metade da chance de cair em Tyrod Taylor, né? Porque é um dos grandes problemas do time. De acordo com a torcida, pelo menos, né? Bom, mas o que importa é que agora o Saints, que a gente já tava colocando aí muito bem cotado, né? Acho que depois dessa vitória, mais ainda, né? Porque realmente foi uma vitória maiúscula aí contra um time que, em teoria, não é tão ruim, né? E o Buffalo Bills fica nesse meio caminho aí. Acho que vai ser difícil, né? Chegar mais longe agora. E só antes de deixar vocês falarem sobre esse jogo, nesses 10 jogos aí na temporada, né? Acho que, na verdade, o Bills jogou 9, né? Porque acho que já folgou uma vez. Foram 1.053 jardas que o time levou de corrida. Isso é pior do que a marca do time quando era treinado pelo Rex Ryan, que nessa mesma fase do campeonato tinha tomado 980. E vocês lembram como o Rex Ryan era criticado por não ter arrumado o time, né? Nem a defesa, nem nada, né? Então, se tá pior do que aquilo, sei não. O time do Saints, eu acho que a gente tem que dar um voto de confiança, né? Você ganhar 7 jogos seguidos na NFL é muito difícil. Independente dos adversários, né? Eu acho que o Saints está provando que está sendo um time consistente como a gente não via nas últimas temporadas, né? Um ataque funcionava muito bem, mas a defesa prejudicava o time como um todo, né? Uhum. Então agora o ataque está jogando muito bem, principalmente correndo com a bola. O Brees não está tendo grandes números, ele não está chamando tanta atenção, mas o Saints hoje é o quinto em jardas de passe. Então é um time que está funcionando muito bem. Ele só não lança mais porque não está precisando. Não precisa. Isso é muito bom para ele. Né? Não precisa, não é exigido dentro de campo. Então ele consegue avançar jardas, né, no campo suficiente para chegar na red zone e aí o ataque terrestre funciona, faz o trabalho. Até ele fez touchdown correndo com a bola, que é muito difícil, né? Ele acabou fazendo. Então o backfield eu acho que hoje é o melhor backfield da NFL. Os números estão aí para isso. É a segunda em jardas terrestres, primeiro em touchdowns. Óbvio que com 6 num jogo tem que ser primeiro também, né? Então, como eu disse, é muito bom pro Brees porque ele vai chegar descansado nos playoffs. Uhum. O braço dele vai chegar a 100%, né? Quando ele precisava lançar 400, 500 jardas, ótimo para os números dele. Mas não era tão bom para ele também, que ele era muito exigido, se chegava mais cansado nos jogos. Agora não. Agora, se um time adversário, porventura, conseguir limitar esse ataque terrestre, vai ter o Brees. Né? Então, você limitar o ataque inteiro do Saints é muito difícil. Então, e a defesa está jogando muito bem, como a gente tem falado. Parando ali, principalmente contra o passe. O Saints hoje é o quarto time que menos tomou pontos. Tudo bem que os adversários que ele enfrentou, como Dolphins e Bills, não são ataques que funcionam, mas... Nas últimas temporadas, o time tomava muitos pontos de qualquer time. Eu ia falar exatamente isso. Né? A gente lembra que pegava times medianos, de elite, fracos, e o time tomava... Mas era 35-30. Exatamente. E não está acontecendo esse ano, que é muito importante. Então, tirando contra os Lions, que foi 38 pontos que ele tomou, nos outros jogos o limite de pontos foi muito pouco. Contra os Bills agora é 10. Então, o jogo do Lions foi bem atípico, né? Foi aquele jogo que exatamente. Era só bomba, enfrentou o Stafford. A gente sabe que no quarto período é um cara que lança muitas jardas, é muito difícil parar ele, né? Então, acho que não tem como culpar. É um time que acho que é um dos melhores agora da NFL, a gente tem que falar isso. E eu quero ver essa defesa contra um verdadeiro teste. Eu acho que o grande teste para os Saints vai ser na semana 12 contra os Rams. São as duas maiores surpresas da NFC, pelo menos. Então, se essa defesa conseguir parar um ataque que está pontuando 30 pontos em média por jogo... Aí entreguem as taças. Aí eu acho que a gente tem que olhar o Saints de outra forma, né? Porque aí se você conseguir ganhar do Rams em Los Angeles parando esse ataque, aí você tem que admitir que esse time vai brigar pela conferência e brigar pelo Super Bowl. Eu já tô admitindo isso agora. Não precisa disso daí. Eu acho que é um dos candidatos fortes. Talvez não ganhe porque tem diversos fatores. Também acho porque principalmente tem o Brees.
Claro. Você pegar o Breeze nos playoffs, acho que ninguém quer pegar o Saints, né? E seria muito legal ver ele de novo nos playoffs, e agora que a gente sabe que ele tem aí no máximo mais 2 anos de carreira, ainda mais considerando que no começo estava todo mundo falando que o Saints talvez ano que vem, será que vai ter Breeze e o Peyton, né? Acho que talvez os dois saiam, porque não tá dando certo. E aí ele vai lá e chega nos playoffs e vai ser muito legal por ele ser o jogador que ele é, né? Exatamente. Então, grande campanha do Saints, e do outro lado o Bills, nesses 2 últimos jogos, uma grande decepção. Foram quase 500 jardas terrestres para Jets e Saints somados. É muita coisa, e eu acho que tem um nome, é o Marcel Darrells. Ele já está tendo impacto no Jaguars. O time tomou 118 jardas terrestres, e a gente lembra como a defesa do Jaguars tinha problema contra jogo corrido, né? Então a gente está vendo como um jogador está tendo impacto. Por mais que o salário dele, o contrato dele fosse gigantesco, é um contrato de quarterback, por mais que... É o contrato que valia uma vaga no playoffs ou não, né? Exatamente, é um jogador que tinha um impacto ali, né? Um jogador de elite, a gente sabia disso, e agora o time está sofrendo. E o ataque é tudo ruim, né? É tudo ruim. Tá? O Taylor, a gente via jogadas tipo terceiras descidas, 11 jardas, 15 jardas. Aí você espera o quê? Que o jogador tente alongar a bola, né? Aí não, ou é uma corrida para 3, 4 jardas, ou um passe curto para 3 ou 4 jardas. Então faltava ousadia tanto do Taylor, como também da coordenação também, que monta ali as chamadas. O próprio McCoy também não conseguiu jogar, né? Não teve, um jogo terrestre não funcionou, que é a principal arma do time. O Benjamin, ele não está 100% encaixado no time, parece que ainda eles não descobriram uma forma de usar. Aqui tudo bem, né? Primeira semana dele, a gente não pode criticar. Mas falta jogadores ali, né? Falta peças. A gente vê o Watkins e o Woods funcionando muito bem nos Rams, né? E a gente vê como esses jogadores estão fazendo falta, querendo ou não, por mais que o Watkins não conseguisse jogasse tanto. Acho que é um jogador do nível dele, faz muita falta. Então, Bills ainda tem chance de playoffs, mas jogando esse futebol não tem nenhuma possibilidade de ir além. E o time não pode mais perder. E a gente lembra que o time vai pegar 2 vezes o Patriots. Jogando dessa forma, vai perder os 2 jogos. Em relação ao Bills, eu acho que a briga deles agora fica mais do que nunca pela questão da repescagem. E pensando nisso, a gente imagina que eles enfrentem aí como principais adversários Titans e Jaguars, né? Algum desses 2 times, que deve ficar na segunda posição da AFC Sul. O Raiders, ou o Chiefs, né? Mas acho que o Raiders, porque o time já está um pouco mais acima, mas não depende de como o Raiders também vai atuar nas próximas semanas, vai um desses 2 times. Então, e acho que meio que basicamente isso, né? Porque na sua divisão, acho que ali Miami e Jets não devem brigar, e na divisão de Pittsburgh, acho que nem Baltimore, nem Cincinnati, né? E obviamente não o Browns. O Chargers até... Talvez o Chargers, né? Mas essa derrota... Depende se ele conseguir realmente... Então, assim... Então a questão assim, o Bills ainda tá vivo, óbvio, até pela ótima campanha que fez no começo da temporada, mas tá caindo em um momento em que a gente já não esperava mais. A gente esperava que o Bills começasse a cair lá pela 5ª, 6ª semana, né? Porque tinha começado muito bem, e ele foi cair agora, nesse momento mais decisivo da temporada. E por todos esses motivos que a gente já falou, né? É um time que a gente já esperava que não ia ter um ataque tão explosivo, mas acho que agora tá mostrando todas as suas deficiências. E do outro lado, né, só para falar do Saints, para completar, a gente não citou o Sean Payton aqui como um dos técnicos do ano. Eu não sei até que ponto ele tem... ele é tão importante para a mudança que teve esse time. Óbvio que ele é importante. Acho que, né, ele fez as escolhas também no draft, ele fez as mudanças no elenco. E ele está conduzindo um time que está jogando totalmente diferente, né? A gente vê aí 6 touchdowns terrestres. Para o Saints é muito absurdo, porque o Saints ainda é uma das equipes que mais lança a bola na NFL, não tanto esse ano. Então, óbvio que teve uma mudança de tática, a defesa também, né? A gente passa também por um pouco a própria mudança que teve nos últimos anos. Então, a gente não falou dele, mas realmente, eu acho que ele tem a sua parcela aí muito grande nessa mudança do Saints. E eu quando apostei no Saints aqui como surpresa, não apostava tanta surpresa assim. Eu apostava em um time mais equilibrado esse ano, um pouco mais competitivo, mas não esperava em um dos melhores times da NFL. E é o Saints hoje. Então a equipe realmente achou a forma de jogar, eu acho que não tem por que mudar. E vamos ver realmente, né, quando vai ter alguns jogos um pouco mais decisivos agora daqui pra frente. Vai ter os duelos de divisão, a gente tem que lembrar bem que na divisão do Saints a gente ainda tem Panthers e Falcons, que são times que tem tudo pra crescer aí nessas últimas rodadas, né, porque eles precisam das vitórias.
Então o Saints vai ter bons testes daqui pra frente, mas o time é realmente um dos melhores da NFL e com razão. Principalmente pra esse jogo corrido. Esse jogo corrido tá jogando muito bem. Acho que o Sean Payton ele vai entrar pra essa lista aí no final do ano. Se o Saints se mantiver com essa campanha, né? Agora, na metade, eu acho que só não entrou também porque teve as 2 primeiras semanas, né? Não foi 100% do tempo que o time foi bem, né? Mas Acho que no final vai entrar. no final, com certeza vai entrar. Bom, já que a gente já falou bastante sobre Saints e Buffalo, então vamos falar sobre Vikings e Redskins. 38-30 pro Vikings, né? Muitos pontos, né? Acho que a gente nem esperava tantos pontos assim num jogo desse, né? O Vikings até que, na verdade, a gente sempre fala que é mais a defesa e tal, mas é um time que tem feito bastante pontos esse ano. Foram vários jogos deles que tiveram aí uns 50, 60 pontos. Então, uma vitória boa, né? Demais. O Case Keenum jogou muito bem, acertou 21 de 29 passes, 4 touchdowns, né? Foi interceptado 2 vezes, mas no geral foi um bom jogo do quarterback. O Thielen ficou com 166 jardas, né? Muita coisa aí. É um número bem expressivo. E eu acho que a principal diferença desse jogo, na minha opinião, foi a Red Zone. O Vikings ficou 5 de 5 na Red Zone. Isso é muita coisa, né? 100% em 5 viagens. Já o Redskins ficou 2 de 4, né? Então tá aí a diferença mais até, né? A diferença dos 8 pontos que o jogo terminou, né? E o Vikings, ele realmente é um dos times mais consistentes da liga, né? A gente não coloca ele como favorito porque não tem um quarterback do nome, por exemplo, do Drew Brees, né? Não tem nem até do Carson Wentz, né? Também não tem um ataque tão cheio de estrelas, né? Mas a defesa tá jogando bem e não sei até que ponto esse time não é um pouco subestimado. Vamos ver, né? Mas foi uma vitória importante, né? O Washington é aquele time que a gente falou, né? Ele parece que vai ganhar só alguns jogos mesmo na surpresa e tal, mas não é sempre que vai jogar assim. Era em casa ainda, né? Tinha que ter aproveitado esse jogo pra vencer, mas não deu. E o Vikings segue líder da divisão. A gente tinha falado como esse time dos Redskins é irregular, né? E como o Vikings não comete tantas faltas e erros como o Seahawks. E foi o que aconteceu aqui. O Reds, no final do jogo, esse resultado parece que até foi apertado, né? 38-30, mas é que o Vikings abriu uma diferença tão grande que depois acabou sentando no placar, né? Mas é normal, né? Acontecer isso. O Redskins no final acabou tentando igualar ali, mas acabou não conseguindo. Eu acho que eu tinha falado, né, que o Texans tinha até então a melhor dupla de receivers da liga, e eu acho que era mesmo. Os dois, o Hopkins e o Fuller estavam liderando em touchdowns. Mas agora sem o Watson fica difícil, né? Não por culpa deles, obviamente, mas por causa do nosso glorioso Savage. Mas a qualidade está lá ainda. Mas eu acho que hoje, de momento, o Vikings tem, se não for a melhor dupla, uma das melhores. O Diggs tem jogado muito bem, jogou muito ontem, e o Thielen também é um jogador que não chama tanta atenção, mas é um dos que tem mais jardas na NFL, fez um grande jogo ontem. É o jogador que lidera em passes de 20 jardas ou mais na temporada, então é um jogador que participa muito nessas grandes jogadas, né? E lembrar que o Stefon Diggs é uma escolha de 5ª rodada e o Thielen nem draftado em 2013, então é um time que não tem grandes estrelas, como você falou, mas tem funcionado muito bem. Eu acho que aqui entra o mérito do Zimmer e também do coordenador ofensivo, né? Fazendo esse ataque funcionar sem grandes estrelas, sem um quarterback de elite, né? Meteu 38 pontos no jogo, então não é qualquer time que consegue essa pontuação, né? E 28 foi de jogo aéreo, né? 4 passes pra trás, então também não dá pra falar mal do Keenum, né? Eu acho que foi o melhor jogo da carreira do Case Keenum. Eu acho que foi o jogo dele, apesar das 2 interceptações, um passe foi realmente bem ruim. O segundo, acho que a leitura do defensor foi muito boa na jogada, um passe pro Rudolph, acho que ele leu muito bem, mas foi um grande jogo dele. O Case Keenum o quarterback que a gente sabe que, no geral, era sempre limitado, né? Então, é um quarterback que trabalhava com passes curtos, né? Não alongava muitas bolas, porque não tinha qualidade nisso. Mas no Vikings é totalmente diferente. Ele é um jogador que lança muitas bolas longas, tem funcionado bem, tem feito esse time chegar na Red Zone, né? Nesse jogo funcionou, 5 vezes na Red Zone marcou touchdown. E a defesa, apesar de ter tirado 30 pontos ali, eu acho que fez um bom trabalho, interceptou o Kirk Cousins, né? O time não conseguiu marcar tantos touchdowns, foi mais field goals. Então é um time bastante consistente. Eu acho que
Eu não sei se o Bridgewater vai voltar não por culpa dele, Claro. mas eu acho que o Case Keenum tá jogando bem e a gente não sabe até que ponto o Bridgewater vai estar 100% nessa temporada. Nessa situação atual é muito difícil você bancar ele, um cara que tá jogando bem, pra colocar um cara que não joga faz mais de um ano, né? A lesão dele foi muito grave, né? Mas a gente sempre pensa, né? Até que ponto será que não estaria melhor com ele? Mas é difícil arriscar, né? Eu acho que eles vão manter até certo ponto. Acho que só se o Case Keenum fizer um jogo desastroso, 3 interceptações, perder um jogo, aí talvez eles mudem. Mas acho que no momento não precisa, o time está muito bem. E eu acho que é um time até subestimado por isso também, por ter o Case Keenum, né? As pessoas acabam não confiando tanto no time, mas vai ganhar a divisão, vai levar, isso tá bem... Não sei. Só se perder pros Lions, né? Mas eu acho que é um time... Não, eu acho que é o favorito, mas eu não acho que esteja nem perto de você cravar assim que vai levar, entendeu? Mas eu também acho. Também acho que é favorito. É time mais regular. Pode ser que perca pros Lions, mas eu acho que é um time regular. Vai pros playoffs, né? E aí a gente vai ver como que o Case Keenum vai lidar lá. Mas eu acho que é um time bastante consistente. E o Redskins é isso. É um time regular que pode ganhar uma partida que ninguém espera, como foi na última semana, e perder em casa, né? Onde é muito forte. A sua defesa, que a gente fala bem aqui, não conseguiu sacar o Case Keenum. Então, eu acho que é isso, né? Talvez consiga uma campanha positiva, não sei, mas playoffs eu acho muito difícil. Ainda mais dentro dessa divisão, que até o Cowboys está com dificuldades, né? E é mais time. Já era. O Redskins, muito difícil. Eu acho que pro Vikings, acho que o Vikings é a prova viva de que se você tem um... Acho que quando tudo funciona do jeito certo, né? Desde a comissão técnica até a sua estratégia dentro de campo, mostra que você não precisa de tantos talentos assim. Eu acho que todo mundo ali entende o limite do time, principalmente do ataque, e o ataque tá jogando do jeito que deve ser. Eles têm jogadores muito rápidos, que podem bater os cornerbacks em jogadas de profundidade, mas também podem bater eles em jogadas curtas, e eu acho que o Vikings está misturando isso muito bem. O Case Keenum realmente não é um dos grandes quarterbacks da NFL, acho que nunca vai chegar perto disso, mas ele é um jogador confiante, né? Eu acho que isso é extremamente importante. O Vikings colocou ele naquela época em que o Bradford acabou se machucando, o Bradford foi um pouco apressado para voltar, mas eles perceberam que mesmo sem o Bradford eles podiam contar com o Keenum, né? E deram essa chance para ele, óbvio, também um pouco forçado pela lesão do Bradford, mas ele está respondendo muito bem. Exatamente como a gente estava falando, eles não estão forçando ele para algumas jogadas que não precisa realmente, né? Acho que muito mérito também dos seus recebedores que estão sabendo se livrar da marcação. O jogo corrido perdeu o Cook, mas também acho que está fazendo um bom trabalho, né? Então, são jogadores de estilos diferentes que estão jogando ali agora também. Eu acho que essas mudanças ali de cada jogada também acho que faz bastante diferença. A defesa a gente sabe que é muito boa, tomou 30 pontos aí dos Redskins, mas foi principalmente no final ali, né, esses pontos, e eu acho que isso também mostra um pouquinho a questão de concentração, o Redskins precisando do resultado, né? Então acho que não quer dizer tanta coisa na qualidade da defesa, continua sendo muito boa. É um time para levar a sério, né? Porque eu acho que é muito bem treinado. Então eu acho que o Vikings pode não ser sempre o favorito da partida, mas vai ser sempre um time muito competitivo e com chance de ganhar. Eu acho que nenhuma partida desse ano a gente vai cravar que Minnesota não tem nenhuma chance de ganhar, mesmo enfrentando equipes teoricamente melhores, né? E em relação ao Bridgewater, eu acho que não tem por que tirar o Keenum agora. Né? A equipe está funcionando, eu acho que ele tem também a confiança dos seus companheiros. O Bridgewater está voltando de uma lesão muito grave. Eu acho que isso até também muda a forma como a defesa se prepara para um jogador desse, né? Eu acho que eles vão querer atacar ele com certeza, porque ele vai estar com um pouco de receio também de estar voltando para a NFL. Então eu acredito que o Vikings tem um caminho muito bom aí pela frente. Tem que analisar também a tabela deles para ver como que fica daqui para frente, mas eles enfrentam os Lions em Detroit, né? Acho que vai ser o principal... É em Detroit esse jogo, se não me engano, né? Então eu acho que vai ser a principal partida deles aqui. Se ganharem, eu acho que essa divisão tá fechada realmente. Mas eu acredito neles na primeira posição pela regularidade. É um time que não erra, principalmente na defesa. Acho que o Lions acaba errando um pouquinho mais. E eu tô apostando em Minnesota. É um time que me surpreende, mas eu entendo porque Minnesota tá jogando bem. Não tá lá por acaso. Concordo com vocês em quase tudo. Então vamos falar sobre Dallas e Atlanta, né? Uma vitória aí, não dá pra dizer surpreendente do Atlanta, porque o Atlanta é um time que a gente sabe da... Vitória, mas da forma como
Exato. A gente sabe da qualidade, mas não esperava desse jeito, exatamente, né? E acho que a defesa de Atlanta jogou muito, muito mesmo. O ataque jogou bem, o Matt Ryan jogou melhor, por mais que ele tenha sido interceptado, mas não foi culpa dele, né? Foi ali culpa do recebedor, principalmente, né? Mas eu vou abrir aqui para um outro ponto só, para vocês também falarem. Eu achei, talvez essa minha opinião não tenha nada a ver, mas eu achei o time do Dallas muito conservador e meio que, parece que já que a gente não tem o Elliott, a gente não tem muita chance de ganhar, então eu não vi nem eles tentando muito. Eu achei assim, o Dak Prescott, acho que ele lançou por umas 160 jardas, mais ou menos. Foi pouco? Foi muito pouco, né? Eu achei isso muito, muito pouco. 5,8 jardas por tentativa. Eu achei assim. Era muito chamada de passe para 5, 10 jardas. E eu achava que justamente tinha que ser o contrário. Já que você não tem o Ezekiel Elliott, quer dizer que o teu jogo corrido não vai funcionar tão bem. Apesar do jogo corrido até não ter sido tão ruim, né? Porque o próprio Dak Prescott correu quase 50 jardas e o Morris ainda correu 58, se eu não me engano. Mas você não tem o seu principal nome. Então, sendo assim, você tem um corpo de recebedores muito bom. Tem um tight end muito bom. Tem 2 receivers que são ótimos. Então, eu acho que tinha que alongar a jogada, sabe? Tinha que ser mais, tinha que arriscar mais. E por mais mérito que a defesa do Atlanta tenha tido nesse jogo, que realmente parou, né? O próprio Dak Prescott sofreu 2 fumbles. Eu achei que o time podia ter arriscado mais e jogado de outra maneira. Não sei se vocês concordam comigo. Só começando falando pelos Falcons, acho que é o jogo da vida deles, né? Eu acho que vai ser assim até o final da temporada. Tem que ser. É um time que vai brigar até o final pelos playoffs, se jogar dessa forma. É um time que, mesmo se perder mais um jogo, sabe que ainda tem chances. 11-5 é muito possível, né? Até um 10-6, mas aí fica um pouco mais arriscado. Mas a gente sabe que a qualidade está ali, mostrou ontem, eu acho que tem que repetir nos próximos jogos, e ainda mais dentro dessa divisão, quando pegar Panthers e Saints também. O ataque jogou muito bem, parecia que até no começo o Cowboys ia dominar o jogo, né? Teve a interceptação, depois o touchdown do Dak Prescott, mas aí o Falcons dominou o jogo, principalmente pela defesa. Foram 8 sacks, 6 só do Claiborne, né? O melhor jogo da carreira dele. Com certeza. Em questão de recorde de sacks de um único jogador, é o segundo do ranking, com 6 no jogo, é muita coisa, né? A defesa também acho que marcou bem na secundária, conseguiu fazer um bom trabalho ali, né? Então, e o ataque foi bem, principalmente no ponto que a gente sempre estava questionando, que era na red zone. O time não conseguia pontuar. E aqui dessa vez conseguiu muito bem, marcou 3 vezes das 4 vezes que chegou lá. Então, é um time que precisa fazer isso, né? É um time que estava conseguindo avançar no campo, mas aí chegava na red zone e não pontuava. E aqui não, aqui foi diferente. O Matt Ryan acho que chamou a responsabilidade, ele sabia disso, né? Precisava. O Julio Jones foi importante, ele distribuiu passes para vários jogadores, como foi no ano passado, né? Isso. Não tinha um jogador que tinha 200 jardas, mas eram vários jogadores, como o Gabriel, o Seno e tudo mais, né? O Freeman acabou saindo no jogo, né? A gente até pensou, putz, é o melhor jogador ofensivo do time na temporada. Ele estava tendo bons números, não como na última temporada, mas estava bem. Mas aí o Tevin Coleman entrou, fez um bom jogo, 83 jardas, o ataque terrestre foi bem consistente. Então foi um bom jogo dos Falcons para mostrar que ainda briga na temporada. A gente fica com receio porque foi um jogo, né? Foi um grande jogo dos Falcons na temporada. A gente não sabe se vai repetir, mas eu acho que tem chances ainda e deixa o jogo de semana que vem contra o Seahawks melhor, né? Porque se não fosse uma vitória a gente não ia dar tanta atenção nesse jogo. Seahawks eu acho que ia entrar mais favorito. Agora acho que nem tanto, tem um equilíbrio maior e vai ser bem interessante esse jogo. E para os Cowboys realmente não foi um bom jogo do Dak Prescott. Eu tinha até falado semana passada que é um jogador que nessa temporada estava mostrando condições de ganhar um jogo sozinho mesmo sem o Elliott. Eu acho que esse jogo não define o Dak Prescott. Eu ainda acho eu acho um quarterback muito bom, vai ser o jogador do futuro, mas assim, eu acho que ele tem que se acostumar mais na NFL com essa pressão das defesas. Ele não estava acostumado. O Smith ali é o principal jogador dessa linha ofensiva. Acho que se ele não for o melhor left tackle da NFL, está entre os 3 melhores. E a gente viu o impacto, né? Sem ele, o Dak Prescott não conseguiu jogar. E eu acho que ele precisa se acostumar com isso, né? Porque como ele vai ser o quarterback do futuro, acho que essa linha ofensiva não vai se manter por mais 5, 10 anos. Em algum momento vai se desfazer, vai ter alguma unidade ruim, né?
e eu acho que ele precisa estar preparado até lá. Então ele não conseguiu jogar e realmente também não teve boas bolas, né? Ele lançou muito, ele teve que correr mais também, né? Então mostrou um pouco de fragilidade o time, pelo menos nesse jogo. E óbvio também, o Elliott fez falta, né? Por mais que o ataque terrestre não tenha ido mal, teve até bons números, né? Mas óbvio que com o Elliott as coisas mudam, né? E a defesa também não conseguiu muito bem, né? Não pressionou tanto o Ryan como estava pressionando ultimamente, né? Era uma defesa que tinha muito sacks e nesse jogo acabou não fazendo uma grande partida. E a gente quer ver agora na próxima semana contra os Eagles, né? Se lembrar também que o Sean Lee também fez muita falta, né? É um dos principais jogadores dessa defesa. E se o time jogar sem o Smith, sem o Elliott contra os Eagles, e a gente sabe como essa defesa é muito forte pressionando o quarterback, né? Fica até difícil imaginar esse time ter chance de ganhar em Filadélfia, né? Mas vamos ver, né? Eu acho que não vai repetir mesmo desempenho contra os Falcons, né? Mas fica uma dúvida para a semana que vem. Acho que deu tudo errado para Dallas desde o momento em que o Elliott foi oficialmente suspenso, né? Aí a equipe já teve também a questão do Smith não jogar. Por mais que Dallas tenha se reinventado ao longo dos anos com essa linha ofensiva, perder um jogador desse nível é muito complicado. E eu acho que a partir do momento em que o Atlanta identificou essa deficiência do lado esquerdo da defesa, eles começaram a atacar o Prescott. Não achei que Dallas fez um primeiro tempo ruim. Achei que até o intervalo o Dallas manteve o jogo equilibrado. Achei que o Prescott fez boas escolhas, né? Tanto que teve um TD corrido ali muito interessante. Distribuiu bem a bola no primeiro tempo. Não foi muito ousado de fato, mas distribuiu. Mas eu acho que o que acabou matando a equipe foram os erros individuais, né? Eles erraram field goals, o Sean Lee acabou saindo do jogo, e aí a questão dos tackles, da qualidade dos tackles cai muito, né? A gente viu como o jogo corrido dos Falcons, mesmo sem o Freeman, funcionou. No lado ofensivo da bola, realmente a questão da linha ofensiva fez muita diferença. O Claiborne, bem de longe, é um jogador para 6 sacks. Ele é um jogador que há muito tempo, ele foi draftado, se não me engano, até pelo Bucks ou algum outro time antes, mas teve uma carreira no Bucks, e ele era considerado um bust. Então, assim, ele foi pro Falcons para fazer parte da rotação, e assim, imaginar ele com 6 sacks mostra como muitos erros individuais aconteceram em Dallas. E eu acho que isso é bom também, porque mostra como essa equipe também tem seus defeitos e eles podem fazer diferença, né? Porque a gente sempre imagina Dallas com um time titular muito bom, mas talvez os reservas não estejam no mesmo nível. Eu acho que esse jogo acabou mostrando isso, né? O Prescott, ele vai ter que se adaptar a essa vida sem o Elliott, né? Nessas próximas 5 rodadas de novo. Eu acho que ele teve que correr mais do que deveria ontem, né? Isso não é bom, porque ele se expõe. E se você já tá sem o Elliott, imagina perder o Prescott por algum tipo de lesão. Mas eu ainda acredito em Dallas, eu acho que é um time que estava evoluindo, né? Eu acho que a questão realmente, o que me deixa um pouco ressabiado é a questão dessa rotação. Outros times, a gente vê uma rotação mais sólida, jogadores que entram e saem e não muda tanto a qualidade do time. Nesse domingo, Dallas parecia outro time, só por causa da questão das lesões. Óbvio, todo o mérito pro Falcons, que fez uma boa partida, é uma boa equipe, foi a melhor partida do Falcons no ano. Eu acho que finalmente esse time chegou para a temporada, né? Eu acho que era essa a resposta que a equipe precisava dar. Mas Dallas acabou realmente decepcionando, principalmente nesses jogadores que entraram para suprir essas ausências, né? Talvez isso faça diferença, porque o Eagles está sendo um time em que todos os jogadores estão jogando muito bem. Eles perderam o Jason Peters, não mudou. O Jason Peters é o equivalente ao Smith, né, nessa equipe do Eagles. Então, assim, mostra um pouquinho como esses dois elencos estão atuando nesse momento, né? Mas vamos ver. Eu acho que se Dallas acabar perdendo aí pro Eagles por um placar um pouco maior do que a gente espera, pode ser que a briga aí na repescagem fique um pouco mais difícil para essa equipe, né? Até porque o Eagles vai acabar pulando para mais vitórias. Então, o jogo de semana que vem, por causa dessa derrota de ontem, ganhou aí basicamente vida ou morte. Virou vida ou morte para Dallas na questão de vencer a divisão, óbvio, e também a questão da repescagem, porque essa como a gente estava falando até antes do programa, né? Essa é uma conferência muito equilibrada. Mas a questão é isso, o Dallas vai ter que se lidar com essas ausências, assim, né? Sabe que a NFL toda semana tem lesão, né? E tem suspensão, enfim. E se Dallas não conseguir fazer com que esses reservas aí atuem próximo do mesmo nível desses jogadores, aí o sistema fica todo comprometido e a equipe pode ficar pelo caminho mesmo.
Bom, então tá, esse foi o nosso vídeo aí dos nossos destaques, né, dessa semana. Assista o próximo vídeo aí também, que vai ser sobre aquele vídeo que a gente fala todas as coisas aí por 1 minuto, né, cada uma. A gente vai falar do Patriots, vai falar do Jacksonville, vai falar de vários outros times aí, né. Então é importante que vocês assistam também. A gente agradece, por favor, curtam, compartilhem e façam aí o que eu já disse no começo do vídeo. Valeu? Muito obrigado.